É com muita alegria que nós damos início ao 10º episódio do Podsiga. Sempre eu digo, podendo no Siga, é uma alegria muito grande. Já chegamos ao 10º. Muitas pessoas maravilhosas, especiais, inteligentes passaram nesta mesa, participaram de uma grande entrevista. Eu tenho a alegria hoje de, nesse dia, ter mais um amigo do coração, uma pessoa queridíssima, inteligentíssima, mas só um pouquinho que eu já falo quem ele é. Antes disso, eu peço que você siga o nosso canal aqui no YouTube. Também curta os nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos, pessoas interessadas nos temas, e não deixe de comentar. Coloque aqui os temas que você quer que nós assim possamos abordar no futuro, pessoas, quem sabe, que você queira assim ouvir, mas mais do que tudo, esteja presente no canal, porque ele não é nosso, assim, nosso aqui, mas ele é seu também. E hoje, uma pessoa extremamente especial para o meu coração, e vocês com certeza vão aprender muito, que é o Fred Schaubler. Muito bom. É isso aí mesmo? É isso aí. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É um desafio falar o seu nome, né? É sempre complicado, né, falar o nome alemão. Mas por quê, né? Porque simplesmente você é alemão, né? Nasceu na Alemanha, em Hannover. Hannover, isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Do ladinho de Hamburg, que é onde criaram o hambúrguer, né? Olha só! De Hamburg é a origem do hambúrguer, como a gente conhece, né? Essa eu não sabia. Então eu já começo aprendendo uma primeira coisa, né? Então Hamburg é da Alemanha. O hambúrguer nasceu na Alemanha. Olha só que legal, Fred. E é uma cidade portuária, então quando as pessoas chegavam lá, né? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, claro, né? É muito alegria. legal, a gente... Sempre muito bom, né? A gente estar conversando. Muito e bom. Da mesma forma também, vejo você, assim, dar mais autoestima, todo esse... conhecimento, a gente falou agora há pouco, né, de conhecimento comercial, é muito legal, eu sempre aprendo muito com você, muito bom, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Então, assim, essa é uma curiosidade interessante, legal. Né? Muita gente talvez não conheça. Hannover é uma cidade muito industrial, tanto é que a gente tem a feira de Hannover, né, CeBIT, né, super conhecida, e próximo ali a gente tem Hamburgo, que é uma cidade portuária. E ali o pessoal sempre chegava muito ali, eles serviam alguns tipos de carnes, alguma coisa, daí eles começaram, poxa, como é que a gente serve uma carne? E colocaram num pão. Então virou Olha só. O hambúrguer como a gente conhece hoje, né? Fred, conversar com você é sempre um grande aprendizado. Não é confete jogados necessariamente, mas eu tive a alegria, pessoal, de trabalhar com o Fred. E você é uma pessoa que não domina apenas, né, o mundo da tecnologia, mas também tem um hobby que eu pude experimentar, que é da culinária, né? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre isso também. Mas uma pessoa que tem conhecimento, assim, global de muitos itens, né? E eu gosto muito dessa sua sacada. A gente fala uma palavra, e você tem uma história, como agora acabou de vir, né, do hambúrguer. Então, mais uma vez, obrigado pela tua vinda. E vamos começar, então. Fred nasceu na Alemanha. Com quantos anos você veio para o Brasil? Na verdade, eu vim para cá bem pequenininho, né? Minha mãe, quando eu e meu irmão, né? A gente nasceu lá. E minha mãe é brasileira, né? Brasileira. Ela é de Entre Rios, uma colônia de alemães, perto de Guarapava, né? Que legal. E daí ela foi para a Alemanha, né? Conheceu meu pai em São Paulo, foi para a Alemanha e tal. Tiveram eu e meu irmão e quando faleceu a mãe dela, ela resolveu voltar. Tá. Tinha 5 meses, na verdade. Então eu falo bem pequenininho. 5 meses. Mas até os 5 anos não falava uma palavra em português, né? Daí eu fui aprendendo no jardim de infância, né? Minha mãe deixava lá que eu comecei a aprender português, né? Que bacana. Mas é legal, isso foi muito bom. Minha mãe sempre teve essa questão da cultura, né? Até hoje a gente conversa, eu e ela, assim, a gente fala em alemão, né? Alemão. Então, é muito bom. Sempre Que bacana. manteve muito isso, né? Muito legal. Tem um outro detalhe seu que eu também te admiro muito, que você é um poliglota, né? Você fala algumas línguas, né? Eu sempre gostei de tecnologia, a gente aprende linguagens que não deixam de ser idiomas, né? Sim. E então eu sempre fui muito curioso, né? Eu acho que é uma característica, eu sempre gosto de aprender, né? E aí eu fui aprendendo. Então, como eu já sabia o alemão, né? E eu gosto muito de música, né? Daí eu comecei assim, na nossa época não tinha, né? O Spotify, não tinha nada disso, né? A gente é jovem há mais tempo, né? Isso. Deixa essa parte para depois. Exato. E aí foi muito interessante porque eu gostava de entender o que as pessoas estavam falando na música. Tá. Então, pegar uma música em inglês e tal. Aí eu ia na banquinha, né? A gente pegava lá a tradução, né? Eu comprava uma revistinha.
E como eu estava aprendendo datilografia, então eu ficava datilografando ali para aprender. Só. Então foi legal, eu aprendi inglês desse jeito, ouvindo música. Depois eu fui fazer cursos, né, e tudo mais. Então foi o terceiro idioma, né? Aí depois no meu trabalho, com 19 anos, eu fui trabalhar numa empresa cuja origem era argentina. Então, puxa, a gente tinha muito essa questão de aprender e tal. E aos poucos fui aprendendo um pouco castelhano, espanhol, né? E aí foi interessante. Depois fui trabalhar numa multinacional, Philip Morris. E lá a gente também trabalhava muito com o pessoal da Argentina. Então ali a gente também foi aprendendo algumas coisas interessantes, né? Antes disso, fui trabalhar numa empresa, a Tata, uma indiana. E a gente começou a desenvolver software para a França, na Renault. E quando a gente começou a desenvolver os softwares, a gente recebeu a documentação em inglês, né? Sim. Então, em francês, perdão. Francês. Aí a gente, caramba, a gente não entende nada aqui, né? Daí a gente começou a perguntar pro pessoal ali, até que veio uma pessoa da Renault ali que trabalhou com a gente no time e traduzia pra gente. Mas teve uma questão interessante, né? Primeiro, uma historinha, né? Sim. Você fala das minhas histórias. A gente pegou um documento, primeiro dia lá, né? Vamos ligar pra França. Então, eu tinha ali um VoIP, a gente ligou direto pra França. Chegamos lá, ligamos pra uma pessoa, good morning, né? Bom dia, né? Meu nome é Fred. Daí a pessoa falou em francês assim, blá, 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 pô, bateu, tá falando na nossa cara. Daí a gente, caramba, será que a gente ofendeu a pessoa? O que a gente falou? Ligamos de novo. Falou a mesma coisa, não, good morning, né? Bom dia, meu nome é Fred, né? Desculpa. Pá, de novo, né? Daí depois a gente conseguiu achar uma pessoa ali que ligou pra eles, começou a falar, deu risada e tal. Daí a gente, caramba, o que a gente falou ofendeu a pessoa que desligou, né? Daí ela falou assim, je ne parle anglais. Quer dizer, eu não falo inglês, né? E daí a gente, né, entendeu que eles não gostam de falar inglês. E daí, como a pessoa falava francês, mudou completamente. Aí a gente falou, não, a gente tem que aprender francês. E daí a gente juntou uma turma lá, pegou um professor que era francês e a gente fez umas dinâmicas e aprendeu o básico, né? Vamos dizer assim. Sim. Né? Confesso que ainda sou analfabeto em vários idiomas, vamos dizer assim. Mas é muito bacana essa sua capacidade, né? E às vezes não confunde Confunde uma com a outra, né? Porque é engraçado que como eu sempre falei alemão e português, então para mim os dois idiomas são naturais. Né? Tá. Eu acho que até os 7 anos, né, que a gente forma a dicção, né? Tem essa questão. Aí o inglês, como foi o próximo idioma, eu confundia um pouco com mais o português do que com o alemão, né? Mas o francês, aí foi uma confusão. Aí bagunçou tudo, né? Porque daí você não confunde com a tua língua mãe, você confunde com a segunda língua que você aprendeu. Uau. Aí a terceira com a segunda dá uma confusão. Aí pra frente você acaba confundindo as outras, né? Que bacana. Mas eu vejo que o interessante é você se arriscar. Eu acho que assim, uma dica boa... Então essa é a dica para quem tá aprendendo outros idiomas. Não tenha medo de errar. Então, vá conversar com alguém, a pessoa vai te corrigir, e tudo bem, entendeu? E essa correção é boa, por mais que às vezes nem funcione de uma forma boa, como o je ne parle anglais, né? Por mais que você leva alguns tocos aí, alguns tocos no caminho. Mas eu acho que esses tocos sempre me incentivaram então legal. Tá bom, então vamos aprender esse negócio para não tomar outro toco, né? Daí bacana, então bacana. Foi legal. Então... E como é que você entrou no mundo da tecnologia? Porque a gente sabe que você... Né, para quem vai aqui ouvir de você, né? Você que está aqui, Fred, né? É um CTO, né? Então, Chief Technology Officer. Então, ou seja, você atua com tecnologia. Como é que nasceu esse desejo? Como é que você entrou nesse mundo da tecnologia? Foi uma curiosidade, né? Porque eu sempre fui fascinado por ciência, tecnologia e tudo, né? E assisti o Cosmos lá, né? Lá no início, lá dos anos 80, né? Foi muito legal. E eu sempre ficava fascinado, né, com isso, né? E aí minha mãe, um dia a gente tava em Curitiba, no centro dela, assim, recebeu um panfleto, falou assim, você tem que aprender tecnologia e tal, né? Sua mãe? Minha mãe. E minha mãe é uma pessoa, ela veio da agricultura, né? Uma pessoa humilde, simples, né? E ela falou, não, então você tem que estudar, você tem que aprender, né, uma coisa legal. Eu e meu irmão. E ela colocou a gente num curso, eu tinha 11 anos, eu acho. No centro, daí eu e meu irmão tinha 12 anos, e ele gostava, olhava e tal, mas não se interessava. Quando eu sentei na frente do computador e assim, ligou o computador e a gente teve aqueles primeiros momentos, assim, consegui fazer um código funcionar, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui eu quero fazer pra minha vida. Você achou? Me achei. Então foi assim, com 11 anos. Então sua mãe, ela foi Foi fundamental nesse que ponto, legal. Né? Então ela que visão da mãe, né? Ela olhou e falou, não, já que eu não pude estudar, vou te dar esse, né? Ela sempre incentivou a gente a procurar isso, né? Então muito cedo você já se encontrou e começou a estudar isso. Eu vou dizer que eu sou abençoado, porque assim, da gente chegar aí 11 anos, assim, 2 anos, já se encontrar, com certeza. Tem gente que tem 30, 40 não se achou ainda, né? Então,
E tudo bem, né? Mas, Sim. dizer, para mim, né, graças a Deus, foi muito cedo. E o bom é que você foi, então, assim, com 11 anos, né? Daí tudo que você fez depois só fez somar com você. Tem gente que faz, assim, 5 anos de uma coisa, não é. Aí ele tem uma visão de muitas coisas, mas ele não torna-se um especialista, né? Então agora eu começo a entender um pouquinho porque você conhece tanto do setor que você está, né? E aí o que aconteceu? A gente não tinha condições de comprar um computador, né? Então eu chegava em casa e tal. E aí eu tinha alguns vizinhos que começaram a entrar na época do computador, época MSX, né? Sim, e era caro, né? Era bem caro. E a gente não podia comprar. Só que eles não conheciam muito de tecnologia. Eu falava, eu fiz um curso, se você quiser, eu vou aí. Então o que acontecia? Me chamavam para eu ensinar eles. Então eu ia na casa dos meus amigos e ensinava a fazer jogos, fazia os negócios e tal. E passava um tempo lá e aí eu conseguia evoluir esse conhecimento, né? Até que no Natal, né, minha mãe conseguiu comprar um computador. Que legal. E daí foi legal. Daí, a partir daí, nossa, eu lembro que eu ganhei o computador, acho que era uma sexta-feira, e eu virei à noite. Eu fui dormir 6 horas da manhã, no sábado, assim, porque daí, aquela alegria, né? Tinha 12, 13 anos. Aí foi muito legal. Daí, a partir dali, fui aprendendo algumas linguagens, né? Sempre fui muito curioso, né? Tinha uma coisa muito interessante, né? Que a gente, daí com 16, 17 anos, a gente sempre acaba conhecendo gente que também gosta, né? Acaba achando um grupo. A gente tinha uma livraria no centro de Curitiba chamada Livraria Guerreiro. E ela é uma livraria de livros técnicos. Né? Então, como a gente não tinha internet naquela época, era o nosso ponto de encontro. Então, a gente ia até o centro, se encontrava e lá conversava com o dono, que também era uma pessoa que gostava de tecnologia. Falando, lê esse livro, é isso e tal. E eram livros caros, né? Então, o que a gente fazia? A gente começou a fazer uma amizade ali, com todo mundo sempre se encontrava ali, uma galerinha. Então, assim, eu vou comprar esse livro esse mês, você compra esse. Daí, quando eu terminar de ler, eu venho aqui e a gente troca. Olha só. Então, a gente começou a buscar caminhos para aprender e eram sempre pontos de discussão. Nossa, foi muito legal. Assim, foi um momento de evolução, de conhecimento. Como network é importante, né? A gente fala... E também um processo colaborativo, né? Exato. Então, e hoje está muito em alta, vocês já faziam aquilo sem saber o nome que futuramente dariam, né? A gente nem chamava dessa forma, mas o que a gente tinha era ali um momento de troca, de network, de inovação, né? Num processo colaborativo. Que legal. A gente até era legal porque tinha alguns jogos, né? Na época a Lucas fazia alguns jogos muito interessantes, tinha a Lucas Games e tal, né? A gente jogava um jogo do Indiana Jones, The Fate of Atlantis. Até isso a gente fazia de forma colaborativa. Então a gente jogava e daí eram os desafios que você tinha que fazer. Então sentava com o pessoal e falava, eu fiz isso, não deu certo. E daí a gente começava e... Passava as manhas, Passava as manhas. Então, e antigamente era a manha, né? Era a manha, né? Assim que fazia isso, dá 2 pulinhos e tal. E daí até nisso a gente trocava bastante. Então, que legal, bacana. Fred, eu só quero passar por isso, que é um hobby seu, né? E eu já tive o privilégio de experimentar, né? De te ver trabalhando nisso, né? Atuando nisso e experimentar. Que é uma coisa que não tem nada a ver com a tecnologia, que é a culinária, né? Você gosta de fazer, você serve com alegria, eu já vi. Como é que isso entrou na sua vida? Como é que foi? Isso é uma coisa bem interessante, né? Eu sempre passava minhas férias na casa do meu avô. E meu avô era um excelente cozinheiro, né? Então ele tinha um açougue. Então, mais uma história interessante, né? Meu avô era uma dessas pessoas que fugiu da guerra, né? Então eles eram aqui são conhecidos como suábios, né? Os Donauschwäbisch, né? Que eram alemães que desceram o Rio Danúbio de 130 anos antes da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram ali perto na Iugoslávia, né? Ali perto do Danúbio. E eles lutaram contra os nazistas até durante a guerra, né? Então teve vários conflitos, situações. E ele fugiu, né? E daí nessa fuga eles foram para a Áustria, né? E a Cruz Vermelha acabou realocando eles no mundo e eles vieram parar aqui no Brasil. Então foi muito legal. E ele era açougueiro, né? Então lá eles tinham um açougue, né? Numa cidadezinha bem pequenininha chamada Sote, lá, né? Hoje é Croácia, né? Croácia. Isso. E daí foi muito legal isso, que ele sempre trazia carne, temperava, cozinhava, a gente sempre... Então eu passava muito tempo com ele, a gente acordava, tomava café, né? E era muito legal. Então eu aprendi a cozinhar com ele. Bacana. Então para mim, cozinhar sempre é o meu momento de me reconectar com ele. Entendeu? Então isso é muito legal. Então por isso que quando você fala de fazer com alegria, que parece que eu tô de novo junto com ele, a gente preparando alguma coisa. Que legal, que bacana, que bom ter boas lembranças, né? No final de tudo, a vida ela passa, mas a gente carrega com a gente aquilo que a gente viveu, as pessoas, né, que a gente viveu e amou, né? Bacana, mas vamos lá entrar então naquilo que você
na minha opinião, é um grande especialista, um dos caras mais inteligentes que eu conheço nesse setor. Tecnologia, muito amplo, né? Eu sou entusiasta, trabalhei um tempo intensamente nesse setor, mas não conheço tanto, né? Mas hoje nós estamos vivendo uma revolução na área tecnológica. E nós estamos vivendo a revolução agora, principalmente da IA, inteligência artificial. Tem gente ainda, Fred, que não sabe o que é a tal da IA. E eu sei que você consegue traduzir coisas complexas em maneira palatável aos seres humanos comuns. Como você define a IA de maneira fácil de compreender? Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a história primeiro, né? Tá. Mas a gente está vivendo um momento maravilhoso, né? Tá. Você falou bem, um bom ponto. Quando a gente olha um pouco para a história, a gente vê que todo aquele conhecimento matemático se transformou num momento estatístico, né? Tá. Culminou numa feira nos Estados Unidos, uma feira de ciência, um momento ali de um encontro, um seminário, onde ele fala, poxa, a gente tem que começar a integrar esse conhecimento matemático e estatístico de uma forma que a gente pode prever algumas situações, Tá. né? E aí nasceu os primeiros algoritmos preditivos. Preditivos. Então é tá. importante a gente lembrar do preditivo, né? Tá. E quando a gente olha para isso, a gente está falando em probabilidades, né? E probabilidade nunca é 100%, porque quando é 100% já não deixa de ser probabilidade, já é um fato, né? Ótimo. Então é muito importante a gente separar a probabilidade do fato, né? E aí quando eles começaram a fazer isso, foi em 1955, 56, não me recordo de cabeça, Tá. e aí nasceu o termo inteligência artificial. Então, a partir dali, começaram a surgir os primeiros algoritmos que a gente chama de linguagem de máquina, machine learning, né? Legal. Uns termos que a gente conhece bastante. E ali começaram a surgir os primeiros algoritmos que trouxeram alguns momentos que a gente chama de inteligência, né? Então, e o que vem a ser isso, né? A ciência sempre buscou um pouco simular o pensamento humano, né? Tá. Então, isso foi o primeiro momento de, puxa, como que a gente prevê as coisas? Como que a gente aprende? E esses foram os primeiros momentos e começaram a surgir vários algoritmos, Tá. modelos que trouxessem isso. Ao longo desse tempo, dos anos 50, 60, 70, a gente teve vários momentos, assim, a época de ouro, depois a gente teve o inverno da AI, e isso a gente agora voltou com força, né? Com alguns avanços da AI. Então, esses matemáticos estatísticos e cientistas da computação, engenheiros, perceberam que para poder utilizar isso, eles precisavam de muito poder de máquina, né? Tá. Então, a gente não conseguiu evoluir a AI até que se evoluísse o hardware, né? Então, a gente começou... E também a capacidade de se comunicar rapidamente. Essa interoperabilidade, Uau. ela é um termo importante porque ele é fundamental para que tudo isso funcione. E isso acontece o quê? Também com uma comunicação rápida, uma internet rápida. Tá. Então, a gente viveu os últimos, os últimos 20 anos, né, muito nesse tipo de evolução. Tá. E isso trouxe para a gente, por exemplo, no final dos anos 2000, a gente teve em 2010, 2011, um momento importante, que aí a gente saiu desse aprendizado de máquina e a gente começou a trabalhar conceitos de neurônios, redes neurais. Então a gente começou a pensar em como criar sinapses eletrônicas, né, e fazer essa troca. E isso acabou evoluindo e a gente chegou num modelo que começou a trazer um pensamento profundo. Aí veio o deep learning, né? E isso começou a se tornar mais eficiente e realmente a gente começar a aplicar de uma forma em 2011. Então é muito recente. Sim. Através a gente teve um momento importante que foi teve um projeto, né, um trabalho chamado AlexNet. Esse projeto foi muito importante. E aí eu vou trazer uma conexão interessante aqui com o que está acontecendo hoje. E nesse projeto, eles perceberam que para se utilizar esse pensamento profundo, precisava de mais poder de processamento, né? E eles começaram a aplicar o quê? Utilizar toda essa capacidade das GPUs, as gráficas, né, que a gente ouve bastante, a NVIDIA, né? NVIDIA. Ali começou o momento de se aplicar a AI com as GPUs. E se comprovou que é viável, né, e que é eficiente.
É a partir desses projetos que se começou a estruturar modelos de pensamento profundo, deep learning, mais rápidos e mais eficientes, né? Então foi um marco muito importante. Um dos estagiários ali, ou seja, os assistentes, era o Ilia, que era um dos sócios da OpenAI. Olha só. Então a gente vê assim que há uma conexão, né? Então você vê muitas pessoas importantes ali que vieram de Stanford, de outras universidades, que acabaram evoluindo e trazendo vários conhecimentos ali. E isso foi crescendo, né? Até que culminou, né? A gente começou a utilizar os chatbots, né? Lá em 2015, 2016, né? Mas eles eram muito limitados, né? Porque a gente tinha aqueles algoritmos que evoluíram e um dos algoritmos era um algoritmo de linguagem natural. Então, Natural Language Processing, né? Processamento e Natural Language Understanding. Então isso era o início dessa conversação e a gente teve o poder dos chatbots lá em 2015, 2016, mas a gente tinha muito isso, né? Quando você chegava, por exemplo, assim, eu quero comprar um iPhone, por exemplo, né? Aí ele devolvia para você assim, você quer comprar um iPhone? Né? Então, por quê? Porque ele precisava confirmar essa intenção para depois tomar uma ação. Então, era um pouco limitado. E com isso começaram a surgir vários centros de AI, né, evoluções, e um deles era o Google Brains, né, que era um centro importante, que teve várias contribuições científicas, né, e tudo mais. Um dos líderes desse centro, né, que é o Andrew Ng, NG, né, é um professor de Stanford, e eu diria que ele é uma peça fundamental nesse modelo, né, do que está acontecendo. Ele realmente é uma pessoa que busca... Ele tem uma frase importante, até que ele fala assim, que a AI é que nem eletricidade, todo mundo tem que ter acesso. Né? Então, é muito legal, ele tem muito disso. Ele é o co-criador do Coursera, criador do Deep Learning AI, então, assim, ele realmente é um grande, vamos dizer assim, influenciador da AI e tudo mais, né? E aí, legal, dali desse centro, onde saiu um documento, que é atenção é tudo que você precisa. Attention is all you need. E esse documento é o precursor de um modelo que a gente chama de Transformers, né? Que não tem nada a ver com os Transformers, né? Os Decepticons, né? Os Autobots. Mas esse modelo, ele usa esse Deep Learning que a gente usou com a GPU, por isso, ligação de tudo isso, aqueles algoritmos que tinham tudo lá atrás, né? Colocou tudo isso numa massa, né? Misturou e virou um grande bolo interessante, onde agora a gente tem a capacidade de se comunicar melhor. Uau. Então, isso começou em 2017. Quem que leu esses artigos e começou a estudar profundamente? A OpenAI e a Microsoft. Então, a gente começou a ver, e aí culminou, primeiro o OpenAI 1.0, 2.0. O 3.0 já era uma versão, nossa, isso aqui é bem interessante, vai surgir muita coisa legal. E o meu envolvimento com isso, assim, foi muito quando o Elon Musk começou a investir na OpenAI. Eu falei, caramba, esse cara tá colocando recursos e deve ter uma coisa interessante aqui. Daí eu entrei lá e virei beta tester da OpenAI, na versão 1.0. Então, eu trabalhei com, né, tive acesso aos outros. Quando chegou a 3.0, eu falei, caramba, isso aqui é uma coisa muito interessante. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Até que saiu a 3.5, né, que saiu realmente no final de 2022, em novembro, dezembro. E aí a gente começou a ter, o público geral teve acesso a esse momento que a gente está vivendo agora, que é o quê? A quebra da barreira do desenvolvimento e da conversação com a AI só com pessoas técnicas e científicas, né? Só o pesquisador... Essa é uma grande virada. Essa foi uma grande virada. Então, a quebra dessa barreira e o acesso a esse tipo de tecnologia à pessoa comum. Numa linguagem Antes era comum. só você que era um técnico que conseguia, né? Agora qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Legal. Então, com isso, muda até o paradigma da gente como tecnologia. Então, por exemplo, isso é um marco que muda muito a forma como nós, como pessoas especialistas em tecnologia, trabalham tecnologia, mas também ela simplifica e facilita muito a vida de pessoas que não dominam tecnologia. Então, acho que a gente tem, né, vivido esses últimos 2 anos... Cada semana, cada dia, cada hora, tem uma AI nova, tem uma coisa nova, né? Então, muito nessa linha. Mas como que eles criaram vídeos? Como que faz? Então, tudo isso já eram tecnologias e algoritmos que já existiam, mas a gente não tinha uma forma de traduzir, trabalhar essa comunicação. E isso foi quebrado agora nesses 2 anos. Então, a gente tem o poder de tudo isso que foi estudado nos últimos 80 anos e implementado, agora é disponível, né, de forma acessível. Num chat GPT da vida. Interessante as pessoas verem e valorizarem isso, né? Porque é uma trajetória de
né, de muito esforço, muito empenho, muita pesquisa, muito investimento, né? E um projeto multimilionário ou bilionário, né? Eu diria que a gente está chegando no mercado de trilhões, né? Trilhões. A gente vê agora essas empresas, né, como o NVIDIA, que os chips dela são necessários para treinar cada vez, treinar mais robôs mais rapidamente, né? Assim como essas empresas que a gente hoje vê muitas dessas implementações já bem estruturadas, né? Então, por exemplo, a OpenAI foi uma das primeiras, né? O ChatGPT. Acho que uma menção honrosa aqui é o Claude AI, né? Da Anthropic, que realmente tem mostrado uma evolução muito grande, né? Interessante. Tem algumas AIs boas de conhecimento, a Perplexity AI, por exemplo, super recomendo. Então, você quer aprender uma coisa. Então, tem muita coisa interessante. A Microsoft, junto com a OpenAI, é interessante que ela tem esse conhecimento do mercado corporativo, de negócio. Então, ela sabe aproveitar essa pesquisa e desenvolvimento e potencializar isso. Então, a gente vê o Copilot trazendo facilidade do Office 365, uma série de coisas, né? Já está agora automático ali, né? Agora até, também no WhatsApp também agora está aparecendo lá em cima o AI também, né? A Meta, por exemplo, ela acabou, né, mudou esse nome, né? Justamente, né? Ela saiu do Facebook para a Meta, porque ela fez uma aposta, né, de metaverso, né, com todas as questões, e percebeu que não foi uma aposta que vingou, né? Mas eles rapidamente, né, reverteram, e a gente vê o WhatsApp que durante muitos anos ficou estático, né? Não tinha nada, né? Agora você já tem lá o teu robozinho, né? E uma série de automações. E então, assim, agora a gente vai ver uma evolução muito rápida do WhatsApp nesse sentido. Talvez, como é o começo, a gente está usando, a gente vê, mas ele ainda não é tão bom, mas o que é interessante é que essa evolução vai acontecer muito rápida. Esse amadurecimento do robô da Meta também vai acontecer muito bom. E vale lembrar, né, a gente não pode esquecer também a Google vem fazendo, né, um bom trabalho também, né? Então, assim como desse laboratório Google Brains, né, surgiram coisas para o mercado de uma forma geral, a Google também se aproveitou muito. Ela testou muitas coisas diferentes, né, até que ela agora veio e consolidou tudo isso, né? Então, a gente também vê alguns benefícios, principalmente quem usa muito do ecossistema do Google, né? Então tem muita coisa. Agora tem uma coisa, você falou que ela nasceu assim numa versão preditiva. Então ela pegava as informações, ela analisava essas informações e ela tinha uma previsão do que poderia acontecer, tal. Mas segundo a gente ouve hoje, ela tem a capacidade de, enquanto ela trabalha, ela aprende. Ela evolui sozinha. É isso mesmo? O que a gente tem... Bem interessante isso, porque a gente vê que esse modelo preditivo encontrou com um modelo que a gente chama de AI generativa. Então, esse marco que a gente tem com a OpenAI, ela trouxe esse modelo com a utilização de transformers e tudo, né? Alguns termos técnicos estou usando aqui, mas no final o que eu quero dizer é que nasceu a AI generativa. Né, vamos dizer assim, além dos outros termos aqui. O que isso traz? A capacidade desse poder de previsão, né? Então, por exemplo, a gente viu em abril desse ano a OpenAI e a Google também lançaram com o Gemini, né? O Gemini. O que a gente chama de, antigamente, de 2022 para cá, ela só aprendia com texto. Então, assim, mostrando essa evolução que você perguntou, né? Agora ela é multimodal. O que significa isso? Que ela aprende com voz, com imagem, com vídeo e com texto. Entre outras coisas. Então ela tem essa capacidade de aprender como um todo. Então a gente vê esse lançamento. E agora, todas as próximas AIs, elas precisam ser multimodal para elas continuarem sendo interessantes, né? Então a gente vê essa evolução. E sim, na medida que você vai utilizando essas tecnologias, eles também aprendem a trabalhar com você. A forma como você trabalha. Vou dar um exemplo. Eu utilizo, às vezes, aqui um algoritmo, vou trabalhar algumas tecnologias, e eu já percebo que as sugestões de código que ele me passa são próximas à forma como eu escrevo código. Olha só. Cada pessoa tem uma forma de escrever código, né? Então você percebe algumas particularidades das pessoas, né? Então é como uma assinatura, né? E eu já percebo que ele entendeu minha assinatura e começa a me trazer sugestões voltadas para esse modelo. Então vejo isso tanto no Claude quanto na OpenAI também. Ou seja, a dimensão que isso pode alcançar é inexplicável. É uma excelente ferramenta, né? E eu acho que a gente pode pensar... Eu gosto de uma analogia muito boa que
eu vejo muita gente, às vezes até criticando, né, trabalhando, é inevitável usar AI. Tá, mas vem cá, ela assim, não vai nos dominar, os robôs não vão dominar o mundo e vão nos extinguir? Olha, pode até acontecer um dia, mas acho que está bem distante disso, viu? E eu acho que existem pontos importantes que preocupações. Explica e tudo pra mais. gente. Legal. Mas eu gosto dessa analogia também, que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. Eu não quero usar AI, o humano faz isso, a AI faz aquilo e tal. É como se eu quisesse competir com um carro, uma corrida de 100 metros rasos. Tá. Eu nunca vou ganhar do carro, né? Agora, se eu entrar dentro do carro, eu posso competir com outro carro. Né? E aí a gente pode ir juntos e evoluindo, né? Então, eu acho que assim, não é um conflito, mas pode ser... Tem que competir com ela, você tem que... Cooperar, né? Competir, né? Entender que ela... Eu até ouvi de um especialista em recursos humanos dizendo o seguinte, né? O pessoal falou para ele assim, tá, mas a IA está roubando os trabalhos, vai gerar muito desemprego e tal. Ele falou assim, olha, é bem verdade que algumas funções repetitivas ela já está tomando, né? Daí ele falou assim, mas antes de você se preocupar com essa visão apocalíptica de que ela vai deixar a humanidade desempregada, se preocupe em aprender a IA para concorrer com seu amigo do lado que sabe ela. Perfeito. Excelente. Eu acho que essa é a melhor... que ele vai, né, que você vai perder emprego para quem sabe usar ela no momento e não para quem, né, para um robô, né, lá no, né? Eu diria que assim, uma questão importante é como se a gente olhasse assim, quem era datilógrafo. Sim. E sabia trabalhar com a máquina de escrever, talvez uma analogia antiga aqui, sim, né? E começou o computador. Então, assim, não, mas o computador não vai, né, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Quem sabia digitar e aprendeu a usar o computador, prevaleceu. Sim. Quem só ficou, né, naquela questão de discutir que não deveríamos ter o computador, realmente perdeu seu emprego, né? Então, esse é o ponto. Você utiliza como ferramenta, né? E isso, ela pode ser benéfica, sim, no sentido de aumentar sua produtividade. Então, se você souber explorar isso, né, e avaliar essas questões e aprender, ela pode ser fantástica. E tanto é que a gente ainda vê, um ponto interessante que eu vejo, as empresas ainda estão aprendendo a lidar com a AI e como trabalhar com uma forma corporativa, né? Mas as pessoas na sua vida pessoal já utilizam bastante, sim, muito mais uma forma pessoal do que empresarial, que ainda está aprendendo a estruturar seus conhecimentos e tudo mais, né, para trabalhar isso. E aí, um ponto importante que você trouxe. Será que ela vai dominar a gente? Né? A gente está ouvindo muito um termo agora, aqui é a AI geral, né? A AGI, né? Então... IA geral. Tá, explica para nós. Artificial General Intelligence, né? Então, que é diferente de AI generativa. Então, quando a gente fala AI generativa, é essa capacidade de comunicação com o chat, de trabalhar essa interface, né, que a gente comentou aqui. E você falou uma coisa importante também. Esse mecanismo de transformação, na medida que você vai escrevendo no chat, ele já vai trabalhando a resposta. Por isso que rapidamente, quando você clica, ele já te dá uma resposta em 1, 2 segundos, né? Esse é um ponto. Agora, quando a gente fala da AI geral, a gente está falando da habilidade dela de tomar decisões, de ter consciência. Né? Então, será que a AI vai tomar consciência rapidamente, né? Então, a gente está falando, a gente vê a OpenAI falando isso, muita sim, gente falando, né? E a gente vê muitos especialistas, né? A gente na área técnica falando, isso pode acontecer daqui a 20, 30, 50 anos, se várias coisas acontecerem, né? E o que a gente está vendo aqui agora é se resolveu fatiar esse conceito. Então, ele diz assim, o que é AGI? Então, vamos explicar o que é AGI. Então, isso aqui, vamos fazer a primeira parte. Então, isso aqui é o princípio da AGI, a primeira etapa e tal. Então, assim, começa a se fatiar para poder dizer, utilizar esses termos. Não, a AGI está aqui, né? Então, assim, para isso, a gente teria que ter uma etapa importante que é essa interoperabilidade que a gente falou que é importante ter, que já começa a ter. Já está começando. Então, hoje, por exemplo, você pega e abre seu chat GPT, desde ontem, e literalmente ontem, foi habilitada a pesquisa na web. Então, você já pode pegar o seu... Pesquise na web, procure tal coisa com esses conceitos e linke isso com esse conceito e ele já vai te dar um resumo. Uau. Então, essa interoperabilidade é fundamental. Ela é importante. Se você entrar ali, você vai ver que ela já pode conectar com o seu Google Drive,
conectar com o seu Office. Caramba. Então, ele já pode interagir com o que você tem de informação, né? Então, imagine, você falou que você pensa na área comercial, Sim, né? sim. A sua área. E imagine a possibilidade de eu pegar modelos de propostas. Sim. E eu acabei de entrar numa reunião com um cliente que hoje eu já posso ter um agente ali que vai transcrever a reunião para mim. Acabou a reunião, eu pego assim, pega essa transcrição e pega esse modelo de proposta e cria uma proposta para esse cliente. Uau. Em 5 minutos eu tenho uma proposta pronta. Quanto tempo alguns anos atrás que nós trabalhamos juntos? Meu Deus. Eu lembro, às vezes eu falo, pô, tem que construir uma proposta né? técnica. Junto ali tudo. Quantas vezes, né? A gente leva semanas, às vezes, É. para montar uma proposta eficiente. Hoje eu consigo fazer isso rapidamente. Uau. Então eu diria assim, essa interoperabilidade é importante e a outra é uma estratégia de dados. Tá. Então essa é fundamental. E o que a gente vê agora com as AIs? Elas agora começam a estruturar formas de trabalhar com seus dados. Então essa é uma evolução importante. O que isso vai trazer? Capacidade deles gerarem dados sintéticos. Então esse é um termo que a gente vai ouvir muito aqui. Aí, com esses dados sintéticos, eu posso pegar, por exemplo, a AI não conhece um termo, ela vai pesquisar na internet, vai pegar os seus dados e vai começar a treinar sozinha com esses dados sintéticos. Aí ela vai aprender e, entre aspas, tomar essa consciência para tomar um tema. Ah, mas isso vai nos dominar, vai evoluir. Primeiro que, para isso acontecer, a gente teria que ter assim, uma capacidade de trabalhar com todos os dados que existem disponíveis, né? E isso ainda é algo que a gente tem muitos pontos ainda para se trabalhar. Então, só nisso a gente está falando aí, talvez no mínimo uns 10 anos a gente ganhou até que isso comece a acontecer. Mas, claro, evoluções podem acontecer em outros cenários. E 10 anos também não é muita coisa, né? Mas eu diria que a gente ainda está bem distante desse conceito de consciência. Mas que ela está a caminho, tá. Tá. Ah, mas qual que é a sua... da onde que eu estou tirando isso, né? Sim. Não sou eu que estou falando isso, são vários, né, especialistas. Você pode pesquisar, buscar, realmente o pessoal mais especializado da área vai te dar essa visão, né, que ainda tem grandes desafios, né? Um exemplo, a própria, quando você pergunta para a AI, vou dar um exemplo. Esses dias me deu um resumo do que acontece na região sul do país, aqui, de uma informação lá. Aí ele diz assim, no Paraná acontece isso, em Santa Catarina acontece isso, no Rio Grande do Sul acontece isso, em Minas Gerais acontece isso. Daí, poxa, mas Minas não faz parte do Sul. Ah, me desculpa. Daí foi lá e corrigiu. Então, por que isso? Como a gente está trabalhando no modelo preditivo, ele não é 100%. Muitas dessas informações são preditivas, às vezes ela não é um fato, né? Então, você tem que regular isso, né? Então, essa AI generativa, ela usa fatos e criatividade. Entendi. Então, por quê? Porque ela foi projetada para te dar uma resposta. Mesmo que essa resposta seja inventada. Olha só. Aí tem o termo que a gente usa, que é ela alucina. Então, quando a gente fala que ela alucina, é porque ela não tem uma base de conhecimento em algum momento. De tudo, né? E aí ela preenche com imaginação. Entendi. Com a alucinada, porque ela precisa te dar uma resposta. Ou seja, ela pode ser usada para assim, facilitar muito o trabalho de alguém, mas esse alguém tem que conhecer do dado, né? Conhecer dos fatos, das informações, né? Senão você vai ser facilmente engodado, como foi o caso daquele advogado americano que pegou, né, pediu para a IA fazer uma defesa para ele e ele disse que tinha já um precedente naquilo e não existia, né? Perfeito, exatamente. Ela criou, né, criou um precedente, né? Um precedente que não ele apresentou. E no final no final não existia, né? Então, ou seja, quando ele foi fazer aquilo, a empresa, né, os advogados da outra empresa, eu nunca vi esse caso, eu não sei onde que esse cara tirou isso, né? E aí foram avaliar e perceberam. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa no ChatGPT. E aí, quando saiu uma informação parecida, aí apresentaram para o juiz e falaram: isso aqui foi extraído do ChatGPT. E isso aqui é algo imaginado, né? Sim. Então, vamos lá. Inteligência artificial mais automação mais robótica. São temas lindos, mas complexos para nós, seres humanos comuns. Mas eu sei que você trabalha numa empresa que está unindo essas coisas todas, criando um robô. Parece até que tem uma moça que acabou de nascer aí, né? Por nome Maia. Isso. Como é que é esse negócio? Não, é muito legal. Eu trabalho
Hoje na Moa Ventures, nós somos uma Venture Capital. Tá. E o que significa? A gente ajuda empresas, startups, né? Empresas grandes a encontrarem startups, ideias inovadoras e Legal. também buscar veículos de investimento, né? Tá. Então, formas como investir nelas. A gente trabalha mais na área da indústria, então entra muito esse nosso DNA é muito da indústria 4.0. Legal. Né? E claro, a gente começa a explorar outros caminhos, mas vem muito nessa linha. E a gente tem visto muita automação, né, nessa área, né? E a gente também executa programas de inovação. Então, a gente ajuda a estruturar programas e tudo mais. E aí, a gente fazia isso de uma forma muito manual, né? Então, tinha muita questão. E daí, o desafio quando eu entrei na Moa, era o CEO, Marcos Buzon, né? Ele falou, cara, a gente faz muita coisa manual, como é que a gente trabalha isso? Daí, a gente criou uma plataforma web para a gente trabalhar o programa e tal. E a gente começou a usar insights, dados, estratégia de dados, e a gente começou a criar a Maia, que é o nosso robozinho, que justamente para nos ajudar a estruturar isso. Então, hoje ela nos ajuda a ver insights, informações, dados voltados para isso. Mas veja como foi importante. A gente criou uma estratégia de dados, criou a plataforma, a gente integrou essas outras tecnologias, né? E a gente... Né, pensando bem, puxa, a gente não vai conseguir criar uma OpenAI da vida, né? Sim. Então, o que a gente avaliou? A gente criou ela como um conceito que a gente chama de concierge. Então, a gente pergunta para ela, ela pergunta para as outras IAs, consolida também com dados internos, informações, aí ela nos traz uma informação precisa. Aí vem a pergunta, mas ela não alucina também, Fred? Como as outras IAs, né? Sim. Para isso, aí entra um ponto interessante que todas essas grandes empresas hoje vêm desenvolvendo, são mecanismos ali onde elas vão injetar um pouco de um racional. A gente chama isso de reasoning. Uau. Aí eu posso, dessa alucinada, pegar a resposta e ver faz sentido isso, né? Aí eu uso o modelo probabilístico, né? Você está falando que o exemplo dos 3 estados, né? Então, quantos estados no Rio Grande do Sul? Você deu essa resposta aqui, está próximo de 100%? Não, peraí, tem uma coisa errada aqui, Minas Gerais não faz parte aqui. Aí você pode acertar. Você vai calibrando as coisas. Esse é um mecanismo que vem ganhando espaço também numa OpenAI da vida. Eu estou falando da OpenAI que eu acho que ela tem rapidamente implementado muita coisa. É a mais conhecida. Mas tem as outras, elas são muito eficientes, né? O Claude 3.5, por exemplo, acabou de sair também, muito bom. Gemini também tem muita coisa interessante, mas ela fez uma coisa bem legal. Ela começou a melhorar esse reasoning. Então, por exemplo, a gente também vê uma preocupação de várias instituições governamentais, no mundo inteiro, de criar uma regulamentação para a AI. Sim. Então, isso pode ser, essa regulamentação, ela é essa injeção do racional. Entendeu? Ela pode ser aplicada através desse modelo para evitar a alucinação e até trazer um pouco dessa questão. Como, por exemplo, vou perguntar para ela uma questão ruim, né? Como que eu roubo um carro, né? Aí ela ter esse mecanismo ali dizendo, olha, não vou te ensinar isso. Né? Legal, né? Apesar de muita gente buscar driblar muitas dessas questões, mas sim, hoje já se tem essa preocupação. Então, esse é um mecanismo interessante. Aí a gente entra numa outra técnica de AI que a OpenAI começou a testar, que se chama Reinforcement Learning, que aí é um aprendizado, eu falei do aprendizado de máquina, aprendizado profundo, e agora é o reforço, né? Que entra nesse racional de, com tudo isso que eu tenho aqui, agora eu tenho esse reforço de, um exemplo, né? No caso do Brasil, região sul só tem 3 estados, não vai colocar Minas lá no meio, como ele colocou na minha resposta. Aquele reforço comportamental humano, você tem o reforço da inteligência da AI. Isso, por exemplo, esse é um mecanismo que pode trazer a AI geral, que a gente falou. Por quê? Esse mecanismo ele é mais livre, ela vai aprender com o que existe na internet, com uma série de coisas. Mas aí eu te pergunto, assim, hoje, né? Você aprende a pilotar um helicóptero procurando no Google como fazer isso? Você tem uma série de composições que vão fazer você ter o conhecimento, a experiência, né? Informação básica, talvez, né? Mas vou pegar um curso, vou aprender a questão técnica, especificação do helicóptero, uma série de coisas. Sim. Mas pilotar o helicóptero mesmo envolve a experiência, né? Sim, sim. Então tem muito isso. O que nos leva à robótica, né? Que você comentou um ponto interessante. A gente vê agora os robôs invadindo, né, as nossas TVs. De novo, preocupação, né? O robô, agora você falou da consciência, da inteligência avançada. Será que a gente não vai ter robozinho dominando a gente, né? Então, isso é bem interessante porque a gente começa a ver que
quando você vai disponibilizar um desses robôs, né, a Tesla, por exemplo, né, agora com... Tem agora até aqueles pets também, aqueles cachorrinhos agora, né? Sim, tem várias opções interessantes. A gente viu muito, né, e é interessante também a gente olhar, né, por exemplo, a Boston Dynamics foi uma das primeiras empresas, né, a estruturar. E ela foi interessante porque ela explorou, quando a gente olha para ela, a gente pode explorar muitos caminhos, né? Ela explorou a parte da AI comportamental de movimento. Né? Então, por exemplo, você lembra que o pessoal empurrava os robôs, ele começou a cambalhota, uma série de coisas. Então ela virou especialista nessa área. Pulava de uma caixa e tal, né? Então, e isso é uma exploração da AI, né? Então, de como simular o movimento de animais, seres humanos, né? E tudo mais. E isso, por exemplo, veio de um ambiente simulado. Então, quando a gente viu aquilo, e aí veio essa evolução. E essa exploração desse ambiente simulado também evoluiu até que chegou um ponto da gente ver agora os robôs da Tesla, né? E entre outros, né? A gente vê várias opções no mercado. No mercado chinês agora também tem opções interessantes. NVIDIA trazendo outros modelos também, de outros players. E o que a gente vê que aqui é interessante? Todos esses robôs, eles passam por um mecanismo de simulação do gêmeo digital, né? Então, como simular os cenários onde eles vão viver e tal. E ali passa por todo esse treinamento. Então eles aprendem a como eles vão reagir tal, e como que eles vão interagir com o ambiente. Então antes mesmo de eles entrar, então é feito todo esse trabalho para depois você carregar esse treinamento dentro do robô e ele ser liberado. Então essas interações, né, como a gente viu agora na apresentação da Tesla, né, preparando drinks, fazendo uma série de coisas, isso tudo foi preparado, né? E agora eles têm o reforço com esse reinforcement learning, então, eles vão aprendendo com o ambiente. Aprendendo mais até. E aí também, né, daí também que vem então os carros autônomos, essa perspectiva agora, né, de muita coisa autônoma, é isso? Isso. É um bom ponto que você trouxe, né? Pô, será que a gente vai viver um momento do carro autônomo 100%, né? Sim. A AI, assim como outros modelos, a gente gosta muito de usar assim, modelo de maturidade. Então, por exemplo, de 1 a 5 essa escala é muito comum, né? Desenvolvimento de software a gente usa muito isso também, né? CMMI, por exemplo, né? Capability Maturity Model. Então, se é uma empresa extremamente eficiente, com qualidade, tudo isso é nível 5, né? Você está aprendendo no nível 1. Então, um exemplo. E daí na AI também a gente usa essa escala. Então, a gente está numa escala 2,5, 3, a gente está indo para um 3. A gente não é um 5 ainda, né? Para isso, existem várias dessas evoluções que precisam ser feitas. Provavelmente, quando a gente implementar um reinforcement learning, né, e com essas estratégias de dados, e tudo isso que está à mesa, mas ainda consolidar e ter a interoperabilidade de tudo isso funcionando bem, a gente vai chegar nesse nível. Que é o carro totalmente autônomo, que a gente pode, por exemplo, ter a tranquilidade e a segurança de você deixar uma criança dentro de um carro sozinha e ele levar um carro para o outro lado, o que hoje a gente ainda não pode ter, né? Existem riscos, né? Mas é um risco controlado. Uma característica interessante que a gente vê, e eu acho que isso de novo, falar da Tesla, mas vale de que outros players estão fazendo, mas ela foi precursora nesse sentido, de que quando ela... todo o carro da Tesla potencialmente treina outros carros. Então, na medida que esse carro está rodando, ele passa informações para uma central, dados, né? Você tem uma estratégia de dados, e esses dados são utilizados para o retreinamento, inclusive os acidentes. Uau. Então, dificilmente você vai ver um carro que ele vai repetir um comportamento de um acidente. Agora a gente vê exemplos e cenários aqui de um carro da Tesla que aconteceu esses dias aí, né? Ele estava andando numa via e um senhor caiu na rua. E o carro desviou dessa pessoa e bateu no outro carro. Uau. Porque a prioridade é o ser humano. É o ser humano. Então, assim, a gente vê o quê? Os algoritmos foram muito bem construídos. E que talvez um ser humano não conseguisse fazer. Talvez o ser humano não teria reagido a tempo. Né? Foi muito rápido. Então, assim, a gente tem um intervalo e, claro, a medida de sensores ali são microsegundos, né? Isso. E a gente leva 1, 2... Vai depender muito de cada ser humano, se ele tem esse delay não de instinto. Idade, momento, né? Se está com sono, né? Exatamente. Então, o que a máquina e ali o computador, não ele claro, os sensores podem ter problemas, né? Também. Por isso que tem redundância, né? Tem sempre tem na 2, internet 3. também é um risco, né, Fred? A internet, né, se ela der um pico, né, se ela né, passar numa nuvem de escuridão ali, eu digo, né, como que é aquela nuvem que corta um pouco o sinal, né? Acontece isso ainda hoje, né? Mas é a importância, por exemplo, do próprio carro ter essa autonomia de tomar uma decisão.
Então esse aprendizado, talvez ele perca a conexão dele por vários momentos. Mas o aprendizado que ele tem o suficiente no software. Já está dentro do carro. Entendi. Então, e essa evolução, por exemplo, à medida que acontece, né, isso vai para uma central e daí esse algoritmo é atualizado constantemente para todos os carros. Então, o que a gente vê com o tempo? Daqui a um tempo talvez a gente tenha o carro Tesla ou outros que sejam os melhores motoristas do mundo, porque eles aprendem com todos os motoristas do mundo, né? Então, pensa isso sendo transmitido para a área de desenvolvimento humano, né? Se nós pudéssemos aprender com os erros dos outros e acertos dos outros, seria um negócio bacana, né? É verdade. Então vem aí a inteligência artificial, vem a automação que nós falamos, né? Mas para ficar um pouquinho mais complicado, porque com você a gente pode aprofundar, né? Vamos colocar computação quântica nesse negócio. Vamos lá. Esse é um ponto interessante, né? Sabe que eu tenho um grande desafio, né? De novo, né, a minha curiosidade, né, veio lá desde a minha infância, eu sempre gostei muito da ciência, olhar para o espaço e tal. E aí eu comecei a me interessar, eu sempre tive muito interesse na área da física, né? E eu confesso que eu sou entusiasta, eu não sou um físico, né? Então, eu tenho o desafio de vir da área de tecnologia e me transformar num físico, né? Então, estou buscando esse caminho aí de me aprofundar, né, no conhecimento tanto da física quântica da computação quântica, né? Ainda não cheguei, mas vou chegar lá, né? Estou estudando. Mas eu vejo que quem fez o caminho contrário, quem veio da física e foi para a tecnologia, hoje consegue se desenvolver muito mais rapidamente, né? É mais difícil a gente aprender física do que a gente aprender tecnologia. Triste dizer isso, mas é verdade. E aí, com isso, o que a gente vê? A física quântica, ela ainda é uma teoria que tem seus furos. Né? Então, assim, a gente não fechou ela completamente, né? Mas tem muitos avanços e conhecimentos que já se tem e que, com isso, começaram a evoluir alguns cenários e a gente começa a falar bastante do computador quântico, né? Quantos, né? E aí, com ele, surgiu um termo novo, né? Na área da tecnologia. Quando a gente olha o computador tradicional, a gente é muito o verdadeiro ou falso, booleano, né? 0 ou 1, né? Quando a gente olha para a área da computação quântica, a gente fala do qubit. Aí, de novo, a gente volta para o modelo probabilístico. Ele está mais perto de 0 ou está mais perto de 1. E todo esse intervalo aqui, eu posso utilizar. Então, potencialmente, eu consigo aplicar uma série de modelos probabilísticos muito mais eficientes. Então, quando a gente olha o que isso pode nos trazer, o computador quântico, na medida que ele está evoluindo hoje, muito brevemente a gente vai conseguir trabalhar dois grandes campos, né? O primeiro é a área realmente a gente tem a maior probabilidade de descobrir um número, né? Ou algoritmo. A maior preocupação hoje é a segurança. Então, a gente quebrar criptografias de bancos e tudo mais, né? É claro que, com isso, a gente vê que esses computadores ainda estão mais disponíveis numa área acadêmica, estudo, pesquisa, e a gente também vê uma proteção quântica já sendo construída também. Então, é claro que já à medida que isso vai se tornar algo acessível para todo mundo, essas proteções também já vão ter sido construídas. Existir, né? Então, por isso, ainda um pouco dessa restrição. Então, o nosso grande avanço aqui pode ser realmente a quebra de algoritmos, conhecimentos e tecnologia. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é a própria física quântica. A gente descobrir e melhorar uma série de questões. Nós somos quânticos, né? Então, muitas das composições, né? Então, acho que um grande benefício que a gente pode ter na área de saúde, né? Então, a gente realmente começar a descobrir algumas questões importantes, né? Que ainda são desafios para a ciência, né? E que podem, talvez, serem caminhos encurtados, né? Então, ele vai entender a probabilidade de cura, de redução de risco, não sei o quê, isso? Por exemplo... Vacinas, não sei, isso? Isso, exatamente. Como também, por exemplo, muitas vezes a gente vai avaliar, muitas pesquisas envolvem alguns tipos de culturas e simulações, cenários, né? Então, você trabalha com muitas questões, né, nessa linha. Então, você tem muitos testes e cenários que você tem que trabalhar. Então, num mundo mais tradicional que a gente chegou até hoje, isso era feito de uma forma bem analógica, né? Então, vou criar uma cultura, vou observar, num processo científico, né? Isso pode continuar sendo feito, só que agora num modelo de simulação quântica. Então, isso pode nos trazer
algumas visões e numa velocidade muito maior. Por exemplo... Assim, eu vejo aquela série, o Dr. House lá, né? Ele vai eliminando as possibilidades junto com o time, né? Então vamos pensar que isso poderia ser feito dentro de um software, dentro dessa tecnologia. Isso pode ser potencializado com assim, o conhecimento de um house. Imagine eu pegar um conhecimento de um house da vida, treinar uma AI e ia ser uma AI quântica. Né? Então a gente pode fazer chegar nesse ponto. Então isso pode nos trazer... né? Quando a gente percebe, por exemplo, hoje... A gente tem todo o genoma humano, a gente já conseguiu mapear isso. Só que a gente ainda não conseguiu mapear a combinação desse genoma, por exemplo, com todas as possibilidades de proteínas e uma série de... E o que isso pode nos trazer? Como, por exemplo, será que a gente consegue evitar o Alzheimer? A gente consegue reverter ele? Alguns tipos de câncer, ou de uma forma geral, né? Muita gente está falando até de como otimizar e trabalhar questões das células que conseguem retardar ou evitar o envelhecimento. Então a gente fala, hoje já se fala muito nisso. Entendi. Né? Então exemplos de cenários que a computação quântica pode nos ajudar muito, né? Então assim, e a gente começa a olhar e ver assim, poxa, mas o computador quântico, como ele trabalha? Como ele trabalha no modelo da física quântica, a gente trabalha com ele baseado assim, muito do que acontece nesse cenário ouvindo ruídos, né? Então, assim, então, por isso que ele precisa estar num ambiente que ele tem que ser ambiente resfriado, tem que ser um ambiente controlado, porque qualquer variação que aconteça ali vai gerar uma medição diferente. Então, assim, é por isso que ele também não é um computador que você vai... Talvez não sei, daqui a muitos anos, né? Mas eu vejo assim, você vai ter na sua casa, né? Entendi. Mas você vai consumir ele, né? Entendi. E que o computador quântico não vai resolver todas as questões. Então, o que a gente vai ter com isso é um computador tradicional e o quântico. Então, a gente vai ter um mundo, uma interoperabilidade, um mundo híbrido, né? Onde a gente vai utilizar os dois, né? E falando dessa parte híbrida, você comentou alguma coisa comigo aqui antes da entrevista sobre o transhumanismo. O que seria isso? Aqui, eu acho que talvez é um grande ponto interessante. Inclusive, eu não me recordo o nome da pessoa agora, mas a gente tem aqui um especialista brasileiro na Caltech, né? Então, eu trabalho nos Estados Unidos, e é um especialista nessa linha. O que a gente aprende com o genoma, com essas proteínas, e de repente trabalhando, um exemplo, né, na computação quântica, a gente talvez consiga habilitar o ser humano, por exemplo, que foi amputado, e voltar a habilitar algo no nosso organismo. Quando ele estava lá crescendo, uma coisa, seu braço cresceu, sua mão cresceu, então eu posso habilitar novamente alguma questão do seu braço voltar a crescer, ou alguém que está perdendo a visão e poder evoluir algumas questões, né, e tudo. Entendi. Baseado nesses conhecimentos científicos, né? Então envolve muito isso, de usar a tecnologia, biotecnologia, e trabalhar essa questão de como que você estrutura alguma coisa. É claro que com isso a gente também tem questões éticas importantes que precisam ser sempre colocadas. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Então, mas essa possibilidade, ela pode vir a existir. Pode vir a existir. Então, hoje a gente já começa a ver cenários em que já se testa alguns modelos interessantes, né? Um exemplo interessante seja esse do Alzheimer. Então, a gente sabe que muitas vezes é deficiência de uma proteína, é um processo... De novo, não sou da área de saúde, sou da área de tecnologia, mas são cenários em que a gente vê como tecnologia. Né, apresentar isso, né, ali, né, para entender. Mas a gente começa a perceber que existem cenários em que isso pode ser estimulado de outra forma. E com isso... Não sei, quem sabe no futuro próximo reverter alguns desses cenários, né? E o que isso tudo que a gente está falando aqui vai impactar o ser humano, os jovens, né, as pessoas em geral? Como é que isso tudo tem impactado? Eu acho que é um ponto importante, né? A gente... eu diria que, assim, essas mudanças todas que aconteceram, principalmente nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia, né, e tudo mais, é importante a gente se reinventar e parar para pensar. Isso que você trouxe bem importante. Reflexão, né? Como que vai acontecer? Tem uma característica muito importante que com a AI agora em mãos, a gente vê o jovem aprendendo com ela e utilizando ela no dia a dia de uma forma diferente. Nós estamos começando a utilizar. Eles vão
isso já vai fazer parte da vida deles, como a tecnologia já faz. Tá. Né? Então a gente tem um lado bom disso, Tá. né? Que é o de, na medida que eles sabem usar isso como ferramenta, vão otimizar a sua vida, seu trabalho, né? E realmente, sabendo utilizar isso como uma ferramenta, você pode ter uma vida muito boa no sentido de gerir suas questões, né? Demandas de negócio, trabalho, saúde, né? E tudo mais, educação continuada, porque a gente tem que continuar aprendendo a vida toda, Com né? certeza. E isso é um lado bom. Tá. Tem o lado ruim da dependência dessa tecnologia. Tá. Né? Então, e é uma preocupação, é um ponto que a gente também tem que olhar, diria assim, muito mais para quem é jovem hoje, Tá. é também exercitar o lado sem a tecnologia. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente está vendo aí na Finlândia ou em outros países aí, que foram os primeiros a introduzir tablets, computadores na sala de aula. Nos primeiros anos eles estão retirando isso e voltando a escrever. Por quê? Porque é muito importante, isso afeta muito a formação do cérebro e a forma como você vai trabalhar ideias, como que você vai adquirir conhecimento e como que você vai aplicar isso, né? Uau. Então essa questão manual, ela traz alguns pontos importantes. Então assim, saiba equilibrar isso. Tá. Esse é um ponto importante para quem está começando. Para a gente que já é jovem há mais tempo, né? É uma ferramenta extremamente importante e a gente não deve ter medo dela. Tá. E não só essa ferramenta, como tudo isso que está acontecendo a partir daí. Então, eu acho que a primeira questão é importante você se familiarizar. Né? É que nem andar de bicicleta. Você vai começar, vai tomar uns tombos, né? Mas depois você aprende a empinar a bicicleta. Sim. Né? Sim. Então, é muito importante começar a usar. E buscar aprender. E talvez até voltar a estudar. Porque a gente talvez tem que se reeducar mesmo. Boa. Tem uma série de questões ali que a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. E a gente vai conviver com robôs de uma forma geral. Provavelmente a gente vai ter um assistente pessoal. Essa seria uma pergunta que eu ia te fazer. A gente vai ter um assistente pessoal, que cada um de nós vai ter o nosso assistente, né? Uma analogia ao filme Her, né? Que Sim. teve lá um exemplo. E que pode ter um lado bom de remarque meu dentista, veja na minha agenda alguma questão, poxa, como que me ajude a pesquisar um material, né? Um Jarvis da vida, né? Mas, né, talvez não daquele jeito, mas sim, a gente vai ter um assistente pessoal que vai ajudar a gente a trabalhar. Então, a troca entre pessoas e robôs vai ser muito maior. Então, isso vai acontecer. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eu acho que a pandemia também nos mostrou que isolar as pessoas e elas ficarem só na tecnologia não foi muito bom. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente deve usar a tecnologia para nos ajudar a ser humanos, cada vez mais humanos, né? E ser de uma forma melhor. Sim. Né? Então, a gente enaltecer o lado humano, né? Então, ajudar a tecnologia a tirar... E não virar robô, né? E não virar robô, né? Então, esse é o ponto, né? Tem até Bacana. tem uma analogia interessante que eu vi outro dia, um meme, né? Das pessoas passando na rua grudadas no celular, né? Sim. E daí tem um robô com um robôzinho pequenininho brincando com um carrinho. Olha né? Então, só. assim, uma excelente analogia. Onde a gente... Aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que nós não estamos virando robôs e fazendo processos repetitivos, enquanto a gente está criando robôs que a gente quer que cada vez mais sejam humanos? E não deveria ser o contrário? E até em filmes a gente vê isso, né? O ser humano, ele querendo ser cada vez mais tecnológico e quando tem um robô que ele vai se humanizando, ele quer ser mais humano, ele quer ter sentimentos, ele começa a se apaixonar, né? Fred, é muito bom ter você aqui, mas eu tenho uma notícia muito triste. Nós temos que acabar. Poxa vida. Puxa o papo vida. tá tão bom, né? Puxa vida. Poderia Aqui ficar com horas você. aqui. E eu não pude fazer muitas perguntas, né? E nem mesmo saber dos novos pratos que você agora tá aprendendo para fazer na culinária. A gente nem tem, a gente só passou por eles. Mas eu penso que nós passamos aqui por vários pontos bacanas. Quem sabe no futuro a gente possa ter mais um bate-papo. Eu queria te dar agora total liberdade para você passar aqui os seus contatos, aonde as pessoas podem te encontrar. Quiser falar da empresa que você está atuando agora, os projetos, para que eles possam, né, te procurar, até mesmo para fazer aí, assim, networking, business, é muito legal, tá bom? Legal. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, né? Sempre é muito bom falar com você, a gente sempre explora assuntos interessantes, né? Muito legal.
Hoje eu estou o CTO, né, da Moa Ventures. Apesar de ser um papel mais de tecnologia, uma Venture Capital, né, a gente fica apertando coisas diferentes, mas o nosso foco ali é criar labs, né, laboratórios, onde a gente envolve dados e AI. Então a gente explora muito vamos dizer assim, essa evolução rápida desses modelos. Então, se alguém se identificar com isso, né, e principalmente voltado no modelo de startups, então escalar negócio e tudo mais. Ou empresas, né, tradicionais que também querem aprender e agilizar, né, aprender esse conhecimento, né. Tá. E estou no LinkedIn, né, tem lá Fred Scheible, também tem moaventures.com.br, né, também com nossos contatos ali. Muito fácil encontrar a gente, né? Então, Instagram também, então muito fácil ali. E, né, super voltados aí para aprender também muita coisa interessante aí nesse caminho, né? Legal. Você é um ser humano especial, muito inteligente e, acima de tudo, muito humilde. Eu aprendi muito com você, agradeço a Deus por ter te colocado na minha jornada. Além de termos trabalhado junto, virou um amigo. Então, te admiro demais, registro aqui e muito obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Participou do marco do nosso 10º Podsiga, tá bom? Pessoal, nós estamos com muita alegria no coração por ter tido a presença do Fred, mas com o coração aqui apertado, porque nós temos que acabar esse episódio de número 10. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua visita aqui no nosso canal. Não esqueça de curtir, de acompanhar, colocar o sininho ali para você receber os próximos podcasts da gente. Deixe o seu comentário e compartilhe esse podcast, o nosso Podsiga, com pessoas da área de tecnologia que queiram aprender um pouquinho mais sobre tudo que foi dito aqui. Um forte abraço a você e eu te espero no 11º episódio com mais uma pessoa especial e surpresa. Um forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.